Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 22 a 28 de agosto. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Deixar ir e renascer. Então, nessa semana nós temos um movimento astral bem interessante, que através de 3 arcanos nós vamos trabalhar esse tema, que a gente vive de uma certa forma ininterruptamente na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe. Como assim? Tudo que a gente vive no sentido de encerrar algo, que pode ser algo que a gente continua com as mesmas pessoas, mas que a gente altera o tipo de vibração que está presente. Um exemplo, você está vivendo um relacionamento, uma situação que está difícil, e aí depois de uma troca de ideias, uma nova visão em relação à experiência, você encerra esse momento de desafios para abrir a oportunidade de um renascimento, vivendo com a mesma pessoa uma situação diferente. Então, nessa semana, nós temos essa oportunidade maravilhosa. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo extremamente rico e fantástico, onde nós vamos ter o Arcano 10, a Roda da Fortuna, como ápice da nossa conversa, eu gosto de salientar sempre o seguinte, porque temos pessoas novas que estão conectando aqui o nosso bate-papo. Eu não vou jogar tarô aqui, eu adoro fazer isso, acho fantástico, mas nessas reflexões semanais que eu trago toda terça-feira aqui, que tem como estreia 10 horas da manhã, eu vou pegar o movimento astral ou o movimento astrológico e transmutar na linguagem dos arcanos. E como eu vou fazer isso? Eu sigo a associação, que poderia dizer é a Associação da Sabedoria das Idades, seguida por vários ocultistas de valor, como o próprio autor desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Wirth. Vocês vão ver com o Arcano 10 quanto simbolismo fantástico existe ali, que traz, essa correspondência com o movimento astrológico da semana. E esse ser, Oswald Wirth, ele seguiu a escola de 2 ocultistas assim de primeira linha, Papus e Eliphas Levi, seguiu a escola deles. Então, nós vamos, através dessas associações de signos e planetas com arcanos, trocar a nossa ideia. Quem é o primeiro arcano que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer, como eu disse, o Arcano 10, a Roda da Fortuna. Esse arcano está em relação ao signo de Virgem. Lembrando que tudo que eu falo aqui para vocês serve para todo mundo, seja qual for o seu signo. E essa energia, que é onde chegou o Sol, onde Mercúrio está fazendo a sua retrogradação, esta força aqui, ela traz para nós esta possibilidade de deixar ir e renascer em relação a qualquer coisa que estejamos vivendo na nossa vida. Então, se você está em um momento que você percebe que você precisa alterar algo para que a fluência ou uma nova visão, ou, na verdade, uma nova vibração aconteça, a semana é essa. Com tudo que está acontecendo. Essa energia se estende mais um pouquinho para as outras semanas? Sim, mas nessa semana você tem o ápice e sempre o início de tudo representa um passo importantíssimo para o êxito. Mas vamos aqui por o arcano, vamos começar a entender. Quando a gente olha diretamente esse arcano, a gente vê o quê? Um ser que está empurrando a roda para baixo, um ser que está subindo através da roda, e aqui no meio nós temos a esfinge, que carrega a espada da lei. E esta energia da roda, da fortuna, que é tudo menos fortuna material, representa diretamente a fortuna da nossa alma e o êxito de saber deixar ir e renascer em relação ao que queremos. Essa roda tem 2 serpentes aqui. Que essas 2 serpentes nós poderíamos fazer uma analogia direta, como o próprio ser aqui que está subindo, ele traz o caduceu de Mercúrio. Já vou falar melhor sobre todos eles. Aqui essas 2 serpentes que navegam nas águas, que representa o ciclo de vida, o rio da vida, representa toda a energia polar que está presente em todas as experiências. O que temos que destruir, o que temos que construir, o que precisamos potencializar, o que precisamos, de repente, deixar um pouquinho de lado. Então, tudo isso representa o movimento dessa roda. Então, essa energia, como que a gente deve ver? Vamos lá. Primeiro, quando a gente observa esses 2 seres, nós temos o quê? A força da nossa alma.
Novamente, quando nós observamos esses dois seres, nós estamos trabalhando a nossa alma. Um exemplo, como se esse representasse as emoções e esse a nossa parte mental. Então, você fala, alma, ok, e onde está o espírito? Agora aqui está a chave. O espírito está exatamente aqui na esfinge. Agora vem uma parte que eu gostaria de falar com vocês, para vocês entenderem a linguagem desse arcano, que é a fortuna da alma, a fortuna do desapegar de coisas que já não agregam mais para criar novas possibilidades, a diferença entre espírito e alma. A primeira coisa, a alma está sempre em jogo, destruindo, construindo. Isso faz o quê? Faz o nosso aprendizado. Nós somos assim o tempo inteiro, erramos, acertamos. Nós queremos, deixamos de querer e vice-versa. Esse é o jogo da alma. A gente fica em dúvida, a gente não consegue ter uma ideia, não consegue ter uma luz, não consegue ter uma intuição. Por isso que a esfinge, que representa o espírito, está aqui como fiel da balança da roda, observando e entrando em sintonia com essas duas forças. Agora vamos conversar sobre a diferença de espírito e alma. Claro, vou colocar aqui para vocês, e isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu gostaria que vocês compreendessem que eu vou colocar a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos, de acordo com o que eu aprendi, de acordo com o que eu estudei. Quando nós falamos de alma, representa o ponto de aperfeiçoamento do ser humano. Então a alma, que representa a nossa energia psíquica, está diretamente associado à nossa mente, às nossas emoções, ao nosso raciocínio, aos nossos sentimentos, e a gente cria forma com isso. Aí que está uma coisa que a gente precisa compreender. Nós criamos forma. Como assim forma, Newton Schultz? Sempre quando a gente observa algumas pessoas que conhecem um pouco dessa realidade do mundo astral, que representa o primeiro lugar que a gente vai quando a gente tem a nossa morte física, que é a primeira morte, a gente se defronta diretamente com esta realidade e ela tem forma, tem seres, tem mundos, tem tudo. O mundo astral ele possui tudo, isso é a nossa alma. E dentro da nossa alma está o espírito, que não tem forma, é a luz imperecível. O espírito nunca dorme, o espírito nunca descansa. Então ele está como uma força que é encapsulada pela nossa alma. Olha o arcano aqui de novo. Então aqui nós temos a nossa alma, que está trabalhando o que nós devemos deixar ir, para construir novas realidades, para que a gente consiga viver as realidades do espírito. Por isso a esfinge aqui. A esfinge representa algo que a gente precisa aprender a revelar, que é um dos mistérios da iniciação ou do próprio ocultismo. Aí muitas pessoas, mas a esfinge tem forma também. O arcano do tarô 10, como qualquer um dos arcanos, ele possui forma, desenhos e símbolos para que a gente reflita e comece a entender o propósito. Agora, colocando isso diretamente na nossa vida, vamos lá. Todos nós nascemos com essa força espiritual, que representa essa lei, que representa essa energia que pulsa dentro de nós. Só que de acordo com o nosso karma, que representa vibrações que são coaguladas, de repente, de outras vidas, nós criamos uma alma nova em cada reencarnação para que a gente aprenda a desenvolver, através de tudo que a gente vive, a conexão com essa luz. Então, essa luz todos têm, mas de acordo com a gramatura vibracional da sua alma, ela transparece pouco ou muito. Então, nesse momento atual que a gente vive, essa realidade, novamente, do arcano 10, que é o arcano foco da semana para todo mundo, representa esse sol que é a esfinge aqui, que te dá a razão, que te dá o caminho, que demonstra onde está a sua fortuna, mas para que isto seja conectado, a gente precisa trabalhar esse aspecto anímico desses dois seres, que aqui nós temos o quê? Nós temos um ser que representa a destruição. A destruição no sentido do quê? Do que a gente tem que deixar ir, daquilo que nos chateia, daquilo que não é legal, daquilo que incomoda a nossa alma, criando uma baita lona em relação a esse sol interior, e esse sol não consegue ser projetado no mundo exterior.
E este ser que está aqui, o Tifão ou Tifon, que representa a destruição, Shiva no panteão do Oriente, se você souber dissolver essa energia, coagula uma energia boa. Quem que nós temos aqui? Nós temos um ser híbrido, nós temos Hermanubis, né? Nós temos o caduceu de Hermes, ou Mercúrio, mas nós temos a face do deus Anubis, que se pegarmos a realidade do panteão egípcio, é o senhor de todo o portal das almas que vêm pesar a sua energia para que estejam prontas para o renascimento. Olha que interessante, e tudo isso aqui representa a energia do que nós vivemos agora. Então vamos compreender de uma forma bem prática isso na nossa vida. Vamos lá. Todos nós nessa semana podemos sentir esse movimento dessa roda, onde a nossa mente, onde o nosso coração vai conseguir decodificar de uma forma direta como que a gente aceita essa roda de renascimentos e mortes, que é a roda da fortuna. Por isso que esse arcano 10 que eu mostrei, ele também é chamado do arcano dos renascimentos e mortes, ou a roda de Sansara do Oriente. Só que não é morte física, é a morte daquilo que nos incomoda, daquilo que fica preso, fixo na nossa mente. Sabe algo que você já deveria ter se desapegado, que você sabe que não é legal? Representa diretamente esse ser aqui. Então te incomoda. Isso fica dentro de você e você fala, pô, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo tirar isso da minha mente, eu não consigo aliviar o peso que está presente no meu coração. Por isso que ele está para baixo, por isso que ele está falando, vamos dissolver essa energia para que este ser aqui com consciência possa promover, após a descida que é necessária, o dissolver, ou vamos dizer assim, o transformar, o deixar ir, para que o renascimento surja com este ser que representa a luz. Por isso que ele olha para a esfinge, para que a gente consiga atingir essa força aqui que representa o espírito. Então eu só vou conseguir subir se eu encarar de frente essa realidade, porque será somente a descida desse ser que vai fazer a movimentação da roda para que este suba. Vocês entenderam que interessante? Por isso que muitos seres especiais, grandes mestres da humanidade, sempre nos deixam a seguinte mensagem. Quando pensamos em bem e mal, são duas energias extremamente antagônicas que fazem com que o ser humano evolua, representam exatamente os dois seres do arcano 10. Então, se a gente fica preso em um dos elos, como eu falei isso recentemente no vídeo para vocês, a gente fica nos extremos e não chega no caminho do meio. Então, a grande reflexão inicial com esse arcano, como que trabalhamos esta movimentação da roda da fortuna a partir dessa semana? Será que nós temos coragem de encarar de frente o que a gente sabe literalmente que precisa ser regenerado, que precisa ser transformado, que nós precisamos conversar, que nós precisamos trocar uma ideia para que essa energia desça, para que esta de reconstrução suba? Não adianta mais fuga, não adianta mais escapismos de encarar de frente essa energia do deus Tifão ou Tifon, que traz a analogia de Shiva, o destruidor, daí o tridente, onde ele desce neste mundo aqui, daí que ele tem essa face, que representa entrar nas energias inferiores, para que a força transmutadora das serpentes crie a possibilidade dele mesmo se tornar essa energia desse ser construtivo. Então, eu recomendaria para todos, de coração, a partir dessa semana, não fuja mais daquilo que você precisa encarar de frente. Só assim você terá a possibilidade de transformar, a possibilidade de transmutar aquilo que literalmente a partir dessa semana, com o movimento da roda da fortuna, vem o questionamento para nós. Você vai transformar isso encarando de frente, conversando, dialogando, trocando uma ideia com a situação que te incomoda. Esta força de deixar ir o que realmente te pega, literalmente destruindo ela, encarando ela de frente para que ela se torne uma possibilidade de reconstrução. Como eu sempre digo aqui,
Você nunca terá o novo chegando para você se o seu espaço está cheio vibracionalmente de energias antigas, velhas, que te machucam, que você não aceita mais, para que essa energia preencha o seu ser. Seria como se você tivesse um copo cheio e você coloca mais líquido ali, é óbvio que vai transbordar, porque ele já está cheio de um determinado tipo de energia. Então nós precisamos ter coragem de encarar essa roda da fortuna. A partir dessa semana, olha a chave que eu vou dar. Esta letra hebraica que está aqui no Arcano 10 é a letra Iod, ou Iud, como algumas pessoas falam também. Acredito que seja até a pronúncia correta, né? Mas não importa, chamamos aqui no Brasil de Iod. Uma das suas formas de compreender essa energia representa diretamente o dedo de Deus. E dedo de Deus aonde? Aqui no meio da roda. Que Deus ininterruptamente está destruindo para construir. E chega um determinado momento, se isso se tornou antigo ou não lhe serve, esta é a força da esfinge ou espírito. Isso novamente deve ser dissolvido para que novas energias surjam. Por isso que o bem e o mal são duas forças, ou a construção e a destruição, que é a forma de Deus operar. Aí você fala, não entendi. Vamos lá, é tão simples. Vejam quantos impérios na nossa história caíram e a gente nunca imaginaria que eles teriam essa força, né, de se tornar ruínas hoje em dia. Basta observar, algumas até incompreendidas até hoje, que representam resquícios de um momento onde tivemos cataclismas no planeta e com isso ficaram só ruínas que até hoje a arqueologia, a nossa ciência, a nossa forma tecnológica de compreender as suas construções não são compreendidas pela humanidade. Mas colocando isso diretamente na nossa vida, é uma semana de encarar de frente. Pense na vida como uma própria onda. A gente sabe que tudo é frequência. E a frequência é formada por ondas. As ondas possuem um início, um apogeu, um declínio, um tempo e depois ela reinicia a sua subida. É o próprio Arcano 10. Então, nesta semana, novamente, observe tudo que machuca o seu coração. Tudo que de repente incomoda a sua mente. Tudo que você literalmente sabe que não é você, que você deve deixar ir, e como eu disse no início do vídeo, não esqueçam isso, deixar ir não representa, de repente, numa situação que envolve você e outra pessoa, que você precisa literalmente se separar da pessoa. Se a energia não está boa, é o momento mais propício para que você converse com ela, para que essa energia seja transmutada e com esta mesma pessoa você pode reconstruir novos valores. Mas é necessário pensar e meditar em relação à esfinge, que representa o espírito, conforme eu expliquei, que se você gosta dessa tradição do Oriente, representa o samadhi, o nirvana, que representa a luz, vibração imersa em um mundo e uma realidade onde não existe mais polaridade. O bem e mal se uniram. Vocês perceberam que lindo isso? Quantas dicas eu estou dando para vocês meditarem, lerem, de repente interpretar de uma outra forma coisas que de repente você já está estudando há um bom tempo ou que precisa reciclar essa visão para que uma visão em relação a todo esse simbolismo extremamente fantástico surja. Esta é a roda da fortuna. Esta é a roda dos renascimentos e mortes. Então é o momento de encararmos de frente. Este aqui mesmo que vos fala, parece que ele tem tudo resolvido, que ele já é a própria esfinge. Só se for de aparência, né? Mas, na verdade, eu tenho também as coisas que eu sei que eu preciso reciclar. Às vezes são coisas que são pequenas, são coisas que, de repente, um pequeno detalhe, uma pequena troca de ideia, como eu disse, a gente já ajeita. Tudo isso que a gente termina, como eu falei, o exemplo da própria física, a onda, a frequência, que tem o seu apogeu e depois o seu declínio, isso está no macro como também no micro, está em nós o tempo inteiro. Né? O nosso próprio corpo, através das células, trabalha dessa forma, morrem para que nasçam novas, etc. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento, porque agora que vem o detalhe. Se você não encarar de frente,
Se você não pegar essa roda da fortuna, esse movimento, daí o signo Virgem associado à roda da fortuna. É virgem, não é no sentido de sexo, é no sentido de nós entendermos que a gente termina algo para que a gente se torne virgem, puro e imaculado para uma situação que de repente não está legal. Cada qual com o peso vibracional que deve ser transmutado. Então, você aceitando esse fluxo da semana, você pode se tornar virgem, entender a analogia do signo, para todo mundo, no sentido de você estar depurado, imaculado em relação a isso. Estou novo, estou pronto para criar novas possibilidades. Mas para as pessoas que continuarem, né, nesse ciclo, que de repente não aceita o que está vivendo, não encara de frente, por mais desafiador que seja, pode ser, porque não uma situação material, você fala, como é que eu vou operar com isso? Olha, você tem que entender o seguinte, se você observar esse arcano, de repente essa situação material é algo que te incomoda, então você precisa diluir esse tipo de força. Se você não está tendo os resultados que você almeja, que é esta movimentação, você só está caindo, mas você não sabe subir. Seria como se este ser caísse na água, depois subisse e voltasse para cá, mas ele não movimenta a roda, porque ele cai na água. Quer ver a dica que eu vou dar, que eu não falo há um bom tempo aqui, mas que ela é fantástica para a sua meditação? Se você não está conseguindo os resultados, não está conseguindo deixar ir, conforme o tema, uma situação que te incomoda, que não está legal, para que você tenha a possibilidade de construir algo e renascer para um momento, como eu dei o exemplo aqui de uma parte financeira. Olha o que o Einstein disse, presta atenção. Como é que você vai ter resultados diferentes agindo sempre da mesma forma? Eu já falei isso em inúmeros vídeos aqui, mas muitas vezes, e eu falo por mim mesmo, parece que a gente esquece desse ditado. A gente persiste em algo que a gente acredita que temos a razão, que está tudo certo, e a gente coloca esse tipo de força e exige que o outro lado, pessoas e situações que estão associadas a nós, aceitem essa nova visão, mas eles não vão aceitar. Se isso ocorre, aí não vem o êxito, aí você fica chateado, aí você vai, aí você fica persistindo com essa mesma forma, querendo novos resultados. Isso não vai acontecer. Daí que a gente retorna aqui para o arcano e a gente precisa compreender o seguinte, se está ocorrendo o que eu falei, que este ser, né, o tifão ou o tifon, está caindo na água, sobe, a roda não se movimenta, não vem a criatividade para que ocorra a solução, é porque ele precisa agir de uma outra forma. Você precisa operar com a sua mente e com o seu coração uma forma diferente de encarar a experiência para que um resultado diferente, que de repente não é o que está ocorrendo, apareça. Isso é tão simples, aí você fala, mas falta ideias, mas falta, de repente, uma forma de observar. Eu já tentei de tudo. Agora, presta atenção como esse ditado é errôneo. Eu já tentei de tudo. Quantas vezes você escuta isso em relação aos seus amigos, em relação a ti mesmo, porque, de repente, essa roda, do jeito que eu estou dando esta forma de refletir, ela se refere diretamente a nós. Em vez de nós operarmos a fortuna, nós estamos na miséria, que seria a polaridade desse arcano, porque a gente está em um círculo vicioso e a movimentação não ocorre. O que eu diria para vocês? A gente tem que meditar da seguinte forma. Como eu disse, o ditado do Einstein, agir de uma forma diferente. Nós temos aquele ditado que eu já tentei de tudo. Presta atenção. Se você sabe com a sua alma, lembra no início do vídeo que eu falei que a alma cria formas, daí que vem os sonhos, que normalmente representam projeções dela. Se você sabe que a solução existe, quer ver o exemplo daquela pessoa que está mal financeiramente, como eu citei. Ela sabe que existe a riqueza material, ela sabe que existe a abundância, mas ela está presa numa energia que não sabe conectar essa energia de abundância que está ali presente. Então não tem essa que eu já tentei tudo. O que você não fez é ter aquela ideia, aquela intuição, aquela criatividade para mudar a sua forma e seu posicionamento para que o êxito surja.
Porque você sabe que a sua mente com o seu coração, qual é o resultado? Estou sem dinheiro? Que é a solução? Ter dinheiro. Eu estou sem um relacionamento legal? Você sabe que existem relacionamentos legais. Por isso que esta polaridade que está presente no arcano está sempre presente na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer a movimentação da roda. A primeira dica que eu daria para vocês, que de repente estão nessa frase, eu já tentei de tudo. Esse tudo não existe. O universo é uma possibilidade incrível de energias e forças. Novamente, o Einstein. Grava o que eu vou falar. São coisas que eu falo constantemente no meu vídeo, mas que elas se encaixam perfeitamente. Quando o Einstein estava preso num problema que ele não conseguia solucionar, as fórmulas dele e tal, as teorias, cara, ele ia dar uma volta, ele fumava um cachimbo, que era um hábito dele, ficava olhando a natureza. Quando ele menos esperava, isso é intuição, isso é abstração, isso é ideia. Pum! A ideia vinha. Então, para você que está nesse momento, que derrapa o tempo inteiro com isso que você quer transformar e não consegue movimentar a roda para que ela suba e a esfinge como lei, como força direta do que você precisa, não chega, o que eu diria? Cara, você tem que dar um tempo. Aí você fala, mas é muito difícil. Cara, você reclama de tudo, aí não dá. Se você fica, vamos lá, o exemplo do não tenho grana, pô, estão me cobrando, daqui 5 minutos alguém bate na minha porta, manda um WhatsApp, sei lá, cara, desfoca disso um pouco, fala, vou desfocar, mas não é desfocar no fugir, é desfocar no sentido de procurar o universo, cadê essa energia? Universo, cadê essa força? Comece a observar ao seu redor, porque tudo está sempre próximo a nós. Que tipo de solução, que tipo de porta? Por isso que eu gosto demais dessas linhas. Porque quando a gente pega o exemplo do tarô aqui, ó, só isso que eu estou falando para vocês, se vocês observarem, isso está em tudo, tudo. A todo momento nós estamos morrendo para criar novas possibilidades de um renascimento. Em tudo na nossa vida, o tempo, o cronos nos consome. Por isso que no simbolismo ele engole os seus filhos. Representa exatamente nós. Tudo no mundo da forma é perecível. Para que um dia a gente tenha o direito de se unificar na luz, no samadhi, no nirvana, como eu falei, mas para que a gente consiga compreender isso, daí que essas linhas de conhecimento são fantásticas. Elas despertam uma sensibilidade, uma intuição. E é isso que eu estou fazendo com você agora. Então você tem que se desfocar. Novamente a galera que falou que já tentou tudo. Tentou nada. Se você sabe que a solução existe, mas que de repente ela não vai cair do céu, você só tem que agir de outra forma. Agora é aquele resumão, né? Porque tem mais 2 arcanos para a gente fechar a nossa troca de ideias. Mas que vem na sequência dessa energia. Então você tem que aceitar de frente o desafio. Você não pode ficar preso nele demais se você não está tendo uma solução. Você precisa desfocar um pouquinho se você perceber que você já está num círculo vicioso e procurar os sinais do universo, porque é assim que anjo trabalha, por isso que anjo é mensageiro. Mas não é que vai aparecer um anjo, eu vou te mandar um WhatsApp, me passa o seu número. Não, ele é mensageiro no sentido de uma vibração, isso que é anjo, ou consciência que te dá aquela clareza que você não está enxergando novamente, porque se existe o que você quer, de repente eu estou num momento de miséria, eu quero abundância, seja no que for, encaixe isso em tudo. É porque você ainda não viu o caminho, porque isso existe. Então você tem que relaxar um pouco. E relaxar não é fugir. Relaxar não é deixar de lado. Relaxar é dar um tempo. Não se poluir vibracionalmente. Daí que vem exercícios de meditação. Se você pesquisar aqui mesmo no YouTube, existem exercícios de meditação de 1 minuto, onde você cessa essa vibração, lembra o copo cheio? Você cessa, você esvazia um pouco esse copo cheio, que é a sua vibração, que é a sua alma do arcano 10, que está todo confuso aqui. Às vezes você está querendo girar tão rápido que esse ser que vai trazer a luz para chegar nesse dia, ele passa tão rápido aqui que você nem sabe mais quem é quem. Você não sabe o que você deixa aí, você não sabe o que você fica. Isso é complicado. Então você tem que dar um tempo,
baixar a sua energia vibracional. Lembra do Einstein fumando cachimbo, olhando, não é para você fazer isso, mas você olhar a natureza, você desfocar, deixa eu escutar uma música que eu gosto. Cara, quantas vezes vamos lá, eu já reparei que isso, pelo menos comigo, o Newton Schultz, ocorre de uma forma constante. Eu percebo que às vezes, quando eu preciso conectar uma resposta, cara, eu dou uma relaxada, às vezes até durmo, vem tudo. Aí eu acordo, muitas vezes, coisas que vão ter acontecimentos assim, e anos futuros que eu me conectei, esse egrégor, esse alma-mundo, como eu falo, cara, eu me conecto em relação a isso, as respostas do que eu preciso, o desenho daquilo que eu quero, de repente uma pequena coisa. Eu vou dar até um exemplo do que eu vivi recentemente, né? Eu estou trabalhando um projeto de iluminação num ambiente, uma coisa particular minha, né? Um ambiente meu, da minha casa. E eu estava meio sem caminho, eu vi as possibilidades. Cara, eu dormi com isso na cabeça, mas eu relaxei, porque eu dormi. Se eu não relaxasse, eu não dormiria. Agora entenderam por que você fica naquela neura que você... Eu nem dormi essa noite de tanto problema. Cara, relaxa. Aí do nada veio todo o desenho certinho para mim do que eu tinha que criar, como projetar, mas eu busquei conteúdos, eu pesquisei na internet, olhei pessoas falando de projetos de iluminação. Cara, eu acordei com o projeto prontinho para mim, mas eu dei uma esvaziada. Se eu ficasse que nem louco ali, batendo para querer entender e aprender, e eu já estava com a cabeça e o coração cheios, a roda já não estava movimentando legal para que viesse a luz, eu dei uma relaxada e vem comigo, acontece assim. Então você precisa encontrar o seu tempo. Novamente, você precisa encontrar o seu tempo. Você precisa observar o tempo que você deve movimentar essa roda. Você precisa observar quando que vem o tempo certo de você dar uma relaxada para diluir o que é necessário para que venha a solução. Olha aqui, ó, o caduceu de Mercúrio, Hermes, o mensageiro dos deuses, para que venha essa energia da esfinge que lhe trará o caminho. Então, tudo isso que eu falei aqui são passos, até com experiências práticas, para que você procure meditar isso na sua vida. E outra coisa, para finalizar esse arcano, para a gente entrar nos dois finais. Eu já reparei que esse é outro ditado que a gente escuta muito na iniciação, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E a gente pensa que é algo externo, que vai vir, etc. Cara, na minha visão, principalmente no momento atual, esse mestre que vem é essa luz interior que eu falei no início do nosso bate-papo. É o espírito que está encapsulado pela alma, que está toda confusa. É uma névoa, é um sol cheio de nuvens na frente e você não enxerga o sol. Aí quando você clareia a sua alma, isso se dissipa e o sol brilha. E o mundo externo é reflexo do seu interno. Então, quando você se prepara, o mestre, né, quando você está pronto, que é a sua luz interior, te dá o caminho através de ideias, intuições, criatividade. Esse é o sentido que eu vejo, pelo menos na atualidade, sempre sujeito a erros e enganos, de tudo que a gente está conversando. Isso é deixar ir, para que a gente tenha a possibilidade de renascer. E este mesmo arcano, os últimos dois, esse mesmo arcano, como eu já expliquei para todo mundo, está associado à Virgem, representa a energia do Sol chegando nele. Olha que lindo. E aqui o que você tem? Olha que bacana, a esfinge revelada. Olha como tudo se liga. Estão vendo esses 4 seres aqui? Aqui somos nós, vitoriosos. Essa é a força do Sol, que chegou em Virgem também. Esse arcano, o mundo, com a analogia dos grandes seres que eu falei para vocês, representa exatamente isso. E olha a esfinge aqui. A esfinge está onde no arcano 10? Olha ela aqui, ó. Observando híbrida ainda, como toda essa energia da nossa alma vai encarar de frente o que tem que deixar ir para renascer de uma forma verdadeira, de acordo com o que buscamos. Aqui nesse arcano isso está extremamente vitorioso. Está legal, está bacana, está resoluto. Nós podemos nos tornar vitoriosos se a gente souber trabalhar diretamente a proposta da roda da fortuna, que, como eu disse, não é fortuna no sentido material, é a fortuna da vitória da nossa alma.
Já a galera que não aceitaria isso, esse arcano vem como se esses 4 seres ou consciências que representam a esfinge, revelada, não mais híbrida, estrangulando a gente, que é uma das traduções da palavra esfinge, aqui ela está junta com esse ser aqui, a coroa de... Está tudo embrulhado. Então as pessoas vão se sentir pressionadas com esse movimento que inevitavelmente chega para nós. Então não vai saber o que deixar ir, não vai saber, de repente, o que tem que ficar, como que renasce. E essa energia vai estar extremamente presente. Então que todos nós nos programemos para ser vitoriosos, trabalhando corretamente a energia deste arcano aqui, que eu acredito que agora ficou bem claro. E para finalizar, esse arcano também modula a força do arcano 17, que é o arcano de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, que traz essa energia de luz, o fascínio das estrelas projetados aqui nesse ser que somos nós, trabalhando esse tempero maravilhoso que está aqui. Agora você fala, como que a gente vê esse renascimento aqui no arcano, Newton Schultz, que segundo esses grandes seres e ocultistas representa Mercúrio, o emissário dos deuses. Olha que legal. Estão vendo essas 2 ânforas aqui, ó, a lunar e a solar, representam diretamente esses 2 seres, que aqui estão diretamente harmonizados. Mercúrio está retrógrado, pedindo essa revisão, e a energia da própria esfinge expressa e simboliza as estrelas que nos banham com todas as experiências que elas já representam no céu, como forças resolvidas, que se projetam em nós e de uma forma maravilhosa, revisando as nossas conexões, revisando o trabalho das 2 taças, passado, futuro, presente, maravilhoso, o tempo que representa a energia aí que eu falei, a movimentação da roda. Então esse arcano vem também como finalização de revisão, que nada mais representa como se fosse o jogo humano, diretamente projetado com essa força em equilíbrio, deixando ir e ficando com o que realmente interessa, banhado pela energia espiritual, como eu disse, o nosso fascínio em relação às estrelas, para ter essa projeção maravilhosa em nós, para que a gente possa revisar os nossos valores e realmente renascer. Como essa própria borboletinha que está aqui, como a gente bem sabe o simbolismo do casulo, da lagarta, e poder ser o que realmente nos programamos para ser seres vitoriosos. Tudo isso está aberto para todos nós através da maravilha da movimentação, do renascimento, da roda de Sansara, da força correspondente ao arcano 10, a roda da fortuna, ou vamos colocar aqui, com todo o respeito, a roda da nossa vitória, deixando ir o que tem que deixar ir para renascer de uma forma consciente, seja qual for a experiência. Vejam que semana linda, que semana maravilhosa, como é gostoso conversar com vocês aqui através dos arcanos do tarô. E como eu finalizo todo o meu vídeo, eu sempre deixo aqui uma dica. Se você falou assim, pô, que legal, Newton Schultz, gosto muito da forma como você trabalha o arquétipo dos arcanos, tudo isso que de repente nós estamos vivendo, que nós estamos potencializando, tá aqui o meu site, ó, newtonschultz.com.br. Você pode estudar comigo através de uma possibilidade maravilhosa, podendo parcelar qualquer curso meu, astrologia, tarô, cabalá, numerologia. Nós temos muitas coisas legais que estão presentes, onde você pode se tornar até um profissional. Então, eu recomendaria para você, se você está afim de entrar em sintonia comigo, está aqui o meu site, já está acabando a nossa live, coloca ali no seu navegador e clica em cursos online. Você vai ver quantas coisas que são décadas de experiência, tanto na parte da teoria como também na prática, com inúmeros atendimentos, para você ter a possibilidade, por que não, de se tornar um profissional. E acredito que se você levar a sério, você vai perceber quantas pessoas vão precisar de você e atendimentos não faltarão. Porque nós tratamos essas linhas de conhecimento de uma forma séria, para que você possa melhorar a sua vida e também melhorar a vida de todas as pessoas que precisarem de você, seja profissional ou não. Então tá aqui, newtonschutz.com.br, dá uma verificada. Para finalizar, você tem 7 dias de garantia.
Se de repente você não curtir o curso a partir do dia de compra até o 7º dia, você pode pedir o seu ressarcimento de forma integral. Então é isso, galera. Agradeço de mente e coração que a roda da fortuna se movimente e que a fortuna seja a nossa consciência de deixarmos ir o que tem que ir e ficar o que tem que ficar. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Até a nossa próxima troca de ideias.